Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito dos processos de oxidação e redução e os respectivos agentes de oxidação e redução. São termos bastante simples, mas muito importantes dentro do mundo da eletroquímica. Podemos definir redução como sendo o processo no qual vai acontecer a diminuição do NOx. Portanto, revisem o que é NOx. Ela pode ser entendida também como um processo que vai acontecer com o recebimento de elétrons. Por exemplo, o cobre, que está no formato aquoso e recebe 2 elétrons. Esses 2 elétrons anulam a carga do cobre e o cobre se transforma em cobre metálico. Ou seja, houve a diminuição de um NOx, que era de 2+, para o NOx de uma substância simples, que é 0. Portanto, diminui o NOx, redução. Já o processo de oxidação é o processo inverso, que vai acontecer o aumento do NOx, ou, claro, a liberação dos elétrons. Por exemplo, o zinco estava metálico, com o NOx de 0, perdeu 2 elétrons, doou 2 elétrons, liberou 2 elétrons e o NOx foi para 2+, ou seja, ele aumentou. Por isso, então, a gente diz oxidação. Outro termo bastante importante são os respectivos agentes oxidantes e redutores. Um agente redutor pode confundir você por dizer a palavra redutor, mas entenda, agente é uma substância que aplica alguma coisa sobre a outra. Portanto, quando eu digo que o agente é redutor, eu estou dizendo que ele promove a redução da outra. Assim como um agente faz algo, esse agente redutor faz a mesma coisa, só que ele reduz a outra espécie. E claro que o agente oxidante, como o nome diz, ele vai oxidar a outra espécie. Então, indiretamente, nós estamos dizendo o quê? Se eu reduzo a outra espécie, naturalmente eu vou me oxidar. E se eu oxido a outra espécie, naturalmente eu vou me reduzir. É um pouco confuso, por isso eu vou exemplificar para vocês. Por exemplo, a reação entre o cobre e o zinco. Primeiramente, nós temos que definir quem oxida e quem reduz, para daí a gente conseguir associar quem é o respectivo agente. Então, vamos lá. NOx do cobre 2+, indo, substância isolada 0. Já para o zinco, NOx é 0 e está indo para 2+. Cada um deles está trocando 2 elétrons. O cobre, então, vai de 2+ para 0 e o zinco, vou colocar aqui em cima, vai de 0 para 2+. Maravilha! Definindo exatamente o que acontece, então, nós temos de 2+ para 0, nós temos uma diminuição do NOx. Isso significa, então, dizer que o cobre reduziu. E o zinco, por tabela, se há o aumento do NOx, ele oxidou. Portanto, para fazer a definição, gente, pensem exatamente no contrário. Já que o cobre reduziu, ele promoveu a oxidação do zinco. E é por isso que ele vai ser chamado de agente oxidante. E o zinco, que oxidou, promoveu a redução do cobre. E é por isso que ele vai ser chamado de agente redutor. Em último caso, se for difícil conseguir compreender isso daqui, pensem que quem oxida é o respectivo agente oposto, o redutor, e quem reduz é o respectivo agente oposto, o oxidante. Exemplificando para vocês, então, com 2 reações bastante comuns no cotidiano, a corrosão de objetos de prata, que segue esse processo. A prata reage, então, com o enxofre, que pode vir de um gás presente na atmosfera, ou mesmo do enxofre presente na cisteína da pele, e oxigênio, formando o sulfeto de prata, que é preto, e é por isso que os objetos escurecem. Se você observar aqui, prata NOx 0, está indo aqui para um NOx de +1, que se você calcular aqui, o NOx da prata, sempre +1. Quem sofre a oxidação também é aqui, no caso, o oxigênio, que está indo de 0 para -2. Então, se nós pensarmos no que está acontecendo com a prata, ela está indo de 0 para +1, portanto, ela está sofrendo oxidação. E o oxigênio, na forma gasosa, está indo de 0 para -2. Então, ele diminui o seu NOx, redução. Naturalmente, então, nós chamamos a prata de agente, lembre-se que é o respectivo. A prata atua como agente redutor e o oxigênio atuará como agente oxidante. Quase sempre, gente, o oxigênio na forma gasosa atua como agente oxidante. Já na limpeza dos objetos de prata, nós verificamos que a prata agora é reduzida de volta para prata metálica. Então, ela vai de +1
para zero. Isso pode acontecer, por exemplo, colocando a prata na presença do alumínio. Então aqui, ó, a prata sofre uma diminuição, ou seja, ela reduz e naturalmente ela se torna, neste caso, um agente oxidante. E o alumínio é o cara que vai de 0 para mais 3, e é ele então que sofre o processo inverso. Como ele aumenta o seu NOx, nesse caso ele oxida, e aí a gente pode chamar ele então de agente redutor. Ok? É bastante simples, gente, só tem que ficar mesmo de olho e focado para que não haja essa confusão. Beleza? Valeu!